Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual que é o momento que você vai estar assistindo esse podcast, mas você que está assistindo ao vivo agora é um bom dia, né, para você, porque nós estamos bem na hora do almoço aqui, nas câmeras da IECC. Nós estamos na terça-feira, um podcast especial, porque temos alguém especial. Um podcast também especial porque vamos falar de algo especial. Nós estamos fazendo uma edição diferenciada numa terça-feira, ao meio-dia, para poder abençoar a sua semana, para poder abençoar a sua casa e para também entender como receber essas bênçãos. Então, hoje eu estou aqui com o Rogério Buzzi, estou com um convidado especial, que é o Daniel. Eu não sei e não vou arriscar falar o sobrenome dele. Ele que vai falar, vai se apresentar. Daniel, fica à vontade. Todos os nossos ouvintes e internautas estão aí para poder conhecê-lo aqui na cidade de Cascavel, no Brasil, né? Você é da Argentina, Daniel? Así es. Soy de la ciudad de Buenos Aires y bueno, la verdad que justo vine a visitar a mi amigo Rogerio y es una alegría poder estar con ustedes y compartir este tiempo juntos. Legal, legal. Rogério, conhece o nosso amigo Daniel há muito tempo? Como é que é? Fala um pouco do nosso amigo Daniel. Que você... Porque quem trouxe o nosso amigo Daniel aqui foi o Rogério. E eu já venho agradecer o Rogério por trazer o nosso amigo aqui, por estar compartilhando e trocando essa informação. Como é que foi? Por que veio? Eu vou ter que entrar um pouquinho na intimidade aí. Por que ele está aqui? É benção isso, né? É benção. Ele está aqui por benção. Não é livro, alguma coisa assim? Pode dar esse spoiler ou não? Sí, por supuesto. Pode? Fala para mim, Rogério, aí, você que é um tradutor aí, a gente já apresentou livros teus aqui. Boa tarde, Cleberson. Boa tarde. Obrigado pelo privilégio. Boa tarde, Márcio. Está sempre aí, né, nos bastidores do trabalho aqui, fazendo com que isso, né, funcione também. Boa tarde a todos que nos ouvem, boa tarde a todos que nos ouvirão no futuro. Isso! Essa é a grande vantagem da internet, do podcast. Isso é demais. Veja, hoje, Cleberson, eu aprendi a duras penas que são pouquíssimas, infelizmente, as pessoas que nós realmente colocamos como baluartes na vida cristã. Verdade. Nós temos muitos amigos, nós temos muitas pessoas que respeitamos e gostamos, mas existem pessoas que nós realmente temos com um carinho todo especial. A história do Daniel é mais ou menos assim, né? Eles procuravam alguém no Brasil que pudesse ajudá-los na tradução de livros, na correção de livros, né? Mas eles queriam alguém que realmente levasse bastante a sério o evangelho, porque eles levam muito a sério. Né? Então, assim, a nossa amizade, ela começou exatamente assim, quando eles me pediram que, de certa forma, ajudassem eles no Brasil, naquilo que eu pudesse, eu fui taxativo, eu disse para ele, nem conhecia, disse, Daniel, é o seguinte, você vai me mandar um livro, eu vou ler. Se eu concordar com o que está ali, nós vamos trabalhar juntos. Se eu não concordar, não vai haver sequência. Eu tô fora, tá? Legal. Por quê? Porque eu realmente, como eu te disse, eu acho que... Acho não. A vida eterna ela é preciosa demais para a gente arriscar, entende? Mesmo por amizades. Não dá para, né? Então, li o livro que ele me mandou, gostei, realmente gostei demais do livro. Sabe? É como se nós nos conhecêssemos há muito tempo, estivéssemos conversando há muito tempo. Coisas assim muito afinadas do evangelho. Então, seu irmão... Muito. E eu li e disse, não, perfeito, eu tô achando até que vocês estão pegando coisa minha e eu tô pegando coisa de vocês, porque muito afinado. Sim. Então a história começou assim, e aí a gente começou a trabalhar junto, comecei a auxiliar eles naquilo que podia, eles me auxiliam em muito mais, né? E a gente então começou assim, essa amizade nasceu assim. E aí, claro, foi uma questão de tempo para que ele viesse. E quando ele veio, na hora, eu falei, não, tem que fazer um podcast lá com o pessoal, por quê? Para que eles conheçam, né, aquilo que ele defende, aquilo que apresenta. E tenho certeza que esse podcast será realmente uma bênção. Amém, que legal. Então, ele trouxe para cá esse livro aí que ele vai... Sim, são 3 livros que ele tem já publicados, né? Daí você está traduzindo para trazer para nós aqui. Exatamente. Quando ficar pronto, compromisso para trazer aqui? Sem problema nenhum. Compromisso aqui, firmado, a gente vai trazer aqui no podcast para apresentar esses livros do Daniel, se você permitir, tá, Daniel? Por supuesto, sim. Um honor, vai ser um honor. Cleberson, me permita dizer o seguinte, né? Da parte do Daniel, a gente pediria a ele que fale
Bien despacito. Sim. Sim, para que Bem Bem despacito. E o que as pessoas não entenderem, a gente entra aí. Então, você vai fazer essa ponte, porque se você não entender, possivelmente quem está lá do outro lado Não vai entender também. Então, aí você chama, né, socorro e a gente traduz. Eu vou tá? pedir Se socorro. for traduzir tudo, vai demorar demais. Não. Então, aquilo que dá para pegar, pega. Não, Não. pegou, Rogério, socorro. Vamos lá. Fica Ok? tranquilo, vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Como receber as bênçãos? Daniel, eu, como um mero mortal aqui, um servo de Deus, tenho dificuldade hoje de entender como pedir. Porque receber, a gente recebe, né? O cristão que é cristão, ele já sabe que abrindo o olho já é benção, né? Acordando já é benção, né? Mas como eu posso pedir essas bênçãos? Vamos começar a pedir. Como pedir essas bênçãos? Eu oro, eu jejuo. Como que você, na linha desse título, como que você aborda isso aí? Como que você quer Sim. discorrer isso aí? Porque eu vou deixar você à vontade, tá? Sim, sim, Fica à vontade. Aí eu vou falar, opa, Sí, É. sí, 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 sí. vamos traduzir. Vai, pode ficar à vontade. Sí, 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 sí. Me gustaría primero hablar de que cómo recibir parece que depende de mí. Isso, Y entendi. en realidad lo primero que tenemos que conocer es que no depende de mí, sino que tengo que ver la condición, mi condición, que Uhum. Dios dice. Sim. Dios dice que mi condición no es buena. Y vamos a leer muchos versículos. Y después entender, conocer qué es lo que Dios puede hacer en mí. Y después cómo recibir eso que Dios puede y quiere hacer en mí. ¿En qué consiste eso? Y ya podemos saltar a la conclusión y tiene que ver con oír, con escuchar, con aceptar, con abrir el corazón y no ponerlo duro. Tá, vamos lá. Agora, entendi que eu tenho que estar preparado para receber, né? É isso? Preparado. É o que você falou? Me ajuda aí. A primeira ideia base, que seria o ABC do Evangelho, é entender, em primeiro lugar, que você é um conduto que não tem condições de receber o que Deus quer te dar. Você, por você, não tem condições. Há um trabalho que Deus tem que fazer em você primeiro, para você entender como essas bênçãos podem chegar até você. De forma simples. tá. Imagine que é um conduto de água muito grande, uma caixa de É água. um canal. E Deus quer dar toda essa água para você. Mas você é um cano que está todo entupido. Tá entupido. Você primeiro tem que entender que você está entupido. E daí ele falou que tem, depois desse entendimento, Ok. que eu não sou merecedor. Perfeito. Que estoy entupido. Isso aí. Que estoy entupido. Entupido, tá certo? Assim. É isso que a gente tem que falar pro povo. Así es, así es. Y quizás podemos leer los versículos para conocernos a nosotros mismos, lo que Dios ve en nosotros. Tá, legal. Y ahí podemos leer en Romanos, capítulo Ok. 3. Romanos 3, que ler em espanhol não é problema. Sí, versículo 10 al 18, dice, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, etcétera, etcétera. Sim. ¿Alguien hace lo bueno? Nadie. Nenhum. Ni uno. ¿Hay alguien que diga verdad? Ni uno. ¿Alguien busca a Dios? Nadie. Ahora, cuando eu me siento lejos de Dios, Longe. Longe de Deus, quando eu me sinto longe, lejos de Dios, eso es el Espíritu de Dios que me está diciendo, me está atrayendo, me está, Está diciendo, atraindo. vení. Está dizendo, vem para mim, você ven está longe para de mí. mim, vem para Está- mim. Pero eso me lo da Dios. Então, quando eu me reconheço pecador, errado, impuro, aí o Espírito de Deus fala, vem. É isso? Não? Na verdade, o processo é até anterior. Né? Tá, mas Primero convence de pecado. Isso. Primeiro você precisa entender que você não tem condições Que eu de sou ouvir pecador. a Deus, que você é pecador. Esse é o primeiro passo. É o Beleza. que o Espírito vai fazer. Ok. Aí está. Você puede estar en el desierto. sim. Si no sabe que tiene sed, no va a tomar.
primero necesita conocer que necesita agua. Sim. Y eso le da la sed. Sim. Ok? El primer trabajo del Espíritu es convencer de pecado. Perfeito. Primeiro trabalho do Espírito é convencer do pecado. Legal. Então, fui convencido do pecado. Sou pecador. El problema es que el hombre endurece el corazón. Es como que dice, el Espíritu lo hace muy suave para que no nos asustemos. Dice, sos pecador, sos asesino, sos mentiroso. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Al mismo tiempo que que me trata de convencer de pecado, al mismo tiempo que me dice, no sos bueno, hay mentira, no buscas Sou a Dios, falho. sos fallo, al mismo tiempo, vení, te perdono, E a te quiero bendecir. superabunda daí. De certa forma, me permite, Sim, sim. Daniel, mire, o que aconteceu com Adão. Así es. O que Deus queria de Adão? Adão, onde você está? Você comeu do fruto que eu te falei para não comer? Deus sabia ou não sabia? Sabia já. Sabia. Por que está perguntando? Para dar a oportunidade de Adão confessar. Sim. Por quê? Sem arrependimento, não Não há há- perdão de pecado. Ele quer perdoar você, mas para isso você precisa abrir o teu coração. E ele vem para Adão e diz assim, Adão, a mulher, culpa da mulher. Ou seja, o ser humano se esquiva do problema. Não é assim? Transfere a responsabilidade. Así es. Isso. E veja que isso é terrível, porque esses foram nossos primeiros pais. Así es. Un buen ejemplo, en el arrepentimiento, David y el pecado con Betsabé. Viene Natán. Davi com Betseba. 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 Ah, verdade. Viene Natán. Le cuenta Vem la o profeta parábola Natã. y le dice, tú eres ese hombre. ¿Qué hace David? ¿Acepta la palabra de que él es pecador, de que él cometió pecado? ¿Acepta la convicción de pecado o rechaza? Si Aceitou ou rechaza, rejeitou? Rejeitou. si rejeitó, Dios no puede bendecir. Não. Dios no puede bendecir. Entendi. Cuando acepta, vivirás. Entonces vivirás. Tu Entendi. pecado ha sido perdonado. En- Vivirás. Então, quando você entende que você é pecador, você confessa e automaticamente superabunda a graça de Deus. Así es. A graça. Porque daí acontece. Eu confessei, falei, pô, eu sabia que você tinha feito. Então vem cá, deixa eu te dar um abraço. E Exactamente. eu tenho agora que vem a outra parte, né? Porque se eu tomo como que eu sou o pecador, automaticamente superabunda aí a mão de Deus, vamos supor. O Espírito vai te avisar, fala assim, não, eu tenho graça para você. Eu tenho misericórdia sobre esse pecado. Porém, esse pecado já passou. Mas você confessou e agora tem tem outra parte. Porque não adianta ficar no pecado, né? Porque muita gente pecou. E continua. Essa a gente não quer. Então, para ter a bênção, então eu tenho que me confessar primeiro, é isso? A confissão... Coloque assim, Cleverson. A primeira... Veja, entenda o propósito de Deus. Primeiro tem que entender o propósito de Deus. As pessoas veem Deus como um ser que está lá no trono pronto para julgar. Não. Ele é o Deus que quer abençoar sempre. O desejo dele é sempre abençoar os seus filhos. Sempre. Tá. Y siempre salvar. Isso. Mas existe algo que impede que a benção chegue. A primeira coisa que impede que a benção chegue é você entender que não precisa de Deus. É você entender que você é bom. Veja, pergunte para muita gente que não... Não, eu sou bom, eu não roubo, eu não peco, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não foi convencida do pecado. Exato. Aí está. Bueno, siga. Não, agora entendi. Então, quando você é convencido do pecado, aí o Espírito A porta convenceu se você abre. do pecado. E a porta se abriu A agora. porta se abriu agora. Así es. Legal. Então, a primeira parte, você tá entendendo? Fala comigo no chat ali, curte, entra lá, faz uma pergunta aqui, porque você precisa me ajudar, irmão. Você precisa me ajudar. Vamos lá, Assim. entra lá e faz uma pergunta aqui. Entonces, cuando el Espíritu de Dios nos trata de convencer de pecado, no es algo bueno, porque viene la bendición después. Não parece Bem- algo bom. Não, no não primeiro parece. momento. Como Paulo. Né? Sim. Paulo dizia, o mandamento que eu achei que era ruim era bom. É bom. Ok. Sim, entendi. Assim. Então, assim, me convenceu do pecado. Muy bien. Entonces,
Dentro de esto, lo otro, digamos, que podemos ler Vai lá, vamos lá. em 1 Coríntios Para a gente capítulo... entender, a gente precisa ler a Bíblia, irmão. Não é... Eu estava vendo... Não é eu acho, eu Não penso. é eu acho, não é eu acho. Vamos ler. Lo otro que sucede en 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Es decir, el hombre en su condición natural, sin el Espíritu de Dios, no comprende, no entiende y cree que es locura. Ok? Tô entendendo. Agora tá. Então vai ter que ter, tipo... eu tenho que deixar entrar o Espírito de Deus para que eu possa entender... Empezar a entender... Começar a entender que eu estou errado, para que daí ele manifesta em mim ali, manifesta não, como é que eu posso dizer? Sim, pode manifesta, Para né? que ele possa abençoar. É entender, veja, me permite, Daniel, Sim. é entender o seguinte, você vai ter um filho. Certo. Certo? Legal. Você e sua esposa se reúnem. Certo. E vocês começam a preparar todo o local. O Jardim do Éden. Certo. Tudo bom. Para quê? Qual é o Pra objetivo receber- de vocês? receber Qual é o o objetivo filho. de comprar um bercinho bonito? Para ter um filho. Para ter o filho. Legal. Deus é isso. Tudo que ele preparou tem um objetivo, para que meus filhos sejam felizes nesse local. Esse é o único objetivo dele. Não tem objetivo em criar nada que não seja para colocar seres felizes ali. Então tem que entender o tempo todo o propósito de Deus. Abençoar, abençoar, abençoar. É o que Deus quer. Abençoar. Mas para que ele possa abençoar, é primeiro que você entenda que precisa da benção dele. Por isso, o passo primeiro é convencer-te de pecado. Ok? Primeiro passo, convence de pecado. Convencido de pecado, ele quer continuar dando bênçãos maiores agora, que é porque você mesmo convencido do pecado, você não compreende ainda as coisas de Deus. Porque você é humano. Humano, carnal. Carnal. Você Assim aprendeu. Ou seja, o que você quer? Você quer cigarro. Vamos ser bem diretos. Vamos ser. Você quer cigarro que faz mal. Qualquer um sabe que faz mal. Sim. Você quer bebida alcoólica que faz mal. Sim. Tudo que você quer, pega uma criança e ofereça para ela o que ela quer comer, para ver. Só porcaria. Sim, Quanto porcaria. tempo ela vai viver? Menos do que uma outra que come a comida alimento Ok, então, saudável. Deus quer continuar a dar bênçãos maiores após a primeira bênção, que é convencer do Pecado. que vem agora. Convence do pecado e agora com Daniel, da justiça. O segundo passo. Justiça ali, né? Que é ali é a parte da que ele convenceu, que daí eu não entendo. Eu, como homem natural, se eu tentar entender Deus com as minhas convicções, eu não consigo. Eu tenho que deixar o Espírito Santo falar que eu sou pecador e eu vou levando junto, tá? Para a pessoa entender. Ok. O Espírito Santo me convence que eu sou pecador. Sim. Paulo fala, né? Que dos pecadores eu sou o maior, né? Ok. Tá, beleza. E daí vem o versículo que falou que Que o homem natural, o homem natural entiende. não vai entender nada. No puede entender nada. Continuamos agora. Y después Jesús a sus discípulos, en la parábola de la vid, les dice, sin mí nada podéis hacer. Y esto tiene que ver con el caminar con Cristo. Tomados de la mano, caminar con Cristo. Ah, ¿Puedo hacer algo sin Cristo? consegue fazer algo sem Cristo, né? Ou Impossível. consegue caminhar sem Impossível. Cristo? Muito impossível. Impossível. Sin mí, Nada. nada. Beleza. Nada. Sem não é alguma Nada. coisa. Não, alguma é coisa nada. você faz. Não, é nada. nada. Não Es faz. nada. Y en ese sentido, no lo vamos a leer, pero en Hechos dice que, Atos dos Apóstolos Actos diz de que Apóstoles dice que Él nos da la respiración. O fôlego de vida. Él nos da la respiración por medio de Cristo. Es decir, esto es un acto voluntario y consciente de Dios por medio de Cristo. Él te lo da ahora, porque quiere que vivas. Aham. Então, não consegue nem respirar se não fosse por meio de Cristo. Por el acto voluntario de Dios. En todos, eso es lo que significa también, sin mí, nada faz. podéis hacer. Legal. a gente tem a ideia, os que, por exemplo, nós temos os que não creem em Deus para nada, ok. Legal. Aí nós temos aqueles que dizem crer em Deus, como hoje o papado, que diz que crê em Deus, mas que Deus criou e depois o homem evoluiu. Esquece-se
ou se tem a ideia que Deus soprou a primeira vez o fôlego de vida e aí você passou a respirar naturalmente. Não, Deus mantém você todo el tiempo. constantemente, porque se Ele tirar o fôlego de vida, você cai morto na hora. Sí. Entiendo. ¿Para qué? Para que vayamos a Él. Y a todas las personas que Él mantiene con vida, las mantiene con vida ¿para qué? Para que vengan, para que Isso. vayan a Él, para que le reconozcan como la fuente de todo lo bueno. Para a gente sempre ser conectado com ele, vamos Sim. supor. A conexão. Por quê? Por que Ele quer constantemente atrair o ser humano a Ele? Qual o objetivo dele? De estar conectado direto. Porque nos ama. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si el amor de Dios es tan grande para dar a su Hijo, por nosotros, ¿qué significa eso? De que nosotros, ante sus ojos, somos como sus hijos. Nos ama como a sus hijos. Como filho dele, né? Exactamente, como a Jesús. Como Jesus. En Juan 17 dice, para que conozcan Para que que- conheçam. que los has amado con el amor con que me has amado a mí. Nosotros necesitamos conocer que el Padre nos ama con el mismo amor con que ama a su Hijo Jesús. Entonces, por esa razón, Él mantiene y llama. Lo que pasa es que no puede obligar. Aham. Uno no sabe si você tiene hijos. Tenho ¿Cuántos años tiene? 5. Cinco. Menina. Ah. Yo tengo uno de 8, una menina de 8 y un menino de 11. Sim. Rogerio tiene de 23. Rogerio, ¿podés obligar a tu hijo a hacer algo? Não, ¿Podés decirle, ahora vas a hacer esto, vas a hacer aquello? não, isso não. ¿Podés decirle, no vas a tomar alcohol y él te va a hacer siempre caso? Não. ¿Puede hacer Dios lo mismo con nosotros? Não pode. No puede. Vamos explicar pro pessoal, porque fica mais difícil. Aqui eu tô conseguindo entender, mas não sei se o pessoal tá conseguindo entender. Então, você como pai, ele perguntou se você consegue mandar, Obrigar. obrigar o seu filho a fazer alguma Obedecer coisa. sempre. Você que tem filho aí em casa, consegue obrigar? Não consegue. Ele tá usando, fazendo essa parte lúdica, mostrando de Deus, Pai Todo-Poderoso, nós como filho, né? Se ele consegue obrigar a gente. No E nem quer. Nem quer obrigar. nem quer. Ele é um Deus tão bondoso Está e forte generoso. Ele é eu costumo falar que ele é um gentleman. Que ele vai... Ele não é servo, mas ele te serve. Ele não é servo. Deus não é servo, mas ele está aqui para nos abençoar, né? Para nos servir. Jesus também veio à Terra como servo. E vem mostrando muito isso. Então, se ele quer te abençoar, ele não vai te abençoar de qualquer jeito. Ele não vai te empurrar a bênção. Você tem que deixar que isso aconteça. Então, ele é... Como é que eu falo? É tão bondoso, carinhoso, ele bate devagar. Você usou um termo, perdão, você usou um termo, gentleman. Gentleman. Ele é tão gentleman Aham. que a casa sendo dele, Dele, isso. a casa sendo dele, ele bate e espera que você abra. A casa é dele, porque Isso, nós somos nós dele. somos Ele dele. Compró. Ele comprou, diz Ele que ele comprou. comprou. Imagine só. Então, é como se você chegasse na tua casa agora e batesse pedindo permissão para entrar na tua casa. É o que ele faz conosco. Embora nós pertençamos a ele, como disse Daniel, que nos comprou e comprou caro, porque pagou seu sangue, mesmo assim ele bate na porta para entrar. Esse é o gênio. Então, é isso, irmão, que nós estamos conectando ali, essa conexão. Nós somos conectados pelo fôlego de vida, nós não podemos, Deus não vai mandar você fazer isso ou aquilo, né? Não consegue, ele vai chegar e bater na porta. Ele vai falar o teu entendimento, na cabeça que ele fala. Como é que ele fala? Ele fala na palavra, né? É sim? Assim. Eu não sei como é que eu me expresso, que você consegue entender. Como é que Deus fala com você? Como é que ele bate? Onde bate? ¿En dónde bate? En el corazón. No coração. En el corazón. ¿Y qué utiliza? Utiliza la palabra, la Biblia, utiliza la voz de la conciencia, porque dice, en Isaías dice, oirás una voz a tu espaldas que dice, este As es el tuas camino, costas. no torzas a izquierda ni a derecha. Cuando usted está en un supermercado y de repente le viene el pensamiento,
voy a robar esto, me lo voy a llevar. ¿No hay un pensamiento que dice, eso está mal, no lo hagas? Ah, Esa es la voz de la conciencia del Espíritu de Dios que te dice, fala assim, não tá Amado. certo, tá errado. errado. Hay una voz que dice, no, no haga. Y después Dios usa a otras personas, usa a los líderes espirituales, usa a los pastores para guiar, si se dejan para guiar. E a lei. Y la ley, Y la sí, ley. que está en las escrituras, digamos. Aham, entendi. Y quizás retornando y resumiendo, ¿no? Nuestra condición, no somos buenos, nada podemos hacer, somos malos, no buscamos a Dios. Esa es nuestra condición. El Espíritu de Dios me convence de pecado para hacerme hijo de Dios, para entrar Filho en de la Deus. familia de Dios. Certo. Manda a su Hijo para que yo conozca, para que eu conheça, Conheça. que soy hijo de Dios. Y ahí se empieza a abrir las puertas de las bendiciones. Al mismo tiempo, Dios me mantiene con vida, Dios me da vida y me sigue dando el sol, me sigue dando la lluvia, porque quiere que yo vuelva, porque quiere que yo vuelva. Já o quê? Quer que eu volte? quer que eu volte. Que volta a casa. Que Aham. volta a casa. Aham. Filho pródigo. Sim, entendi. Então, eu entendi. Beleza, convenceu do pecado e tal. Então, ele quer que eu volte à casa de Deus. Vamos supor, tem pessoas, vamos lá. Eu vejo por mim. Eu achava que não tinha pecado. Eu não tinha pecado. Paulo achava que não tinha. Não tinha pecado. Chovia para mim, tinha sol para mim, eu trabalhava e tal. Então, ele veio para convencer do pecado. Então, ele me convenceu do pecado. Convenceu do pecado, eu entendo que eu sou pecador, ele entrou no meu coração. Así es. Nós estamos nessa parte já. Que ele entrou, eu aceitei. Agora, o que eu preciso fazer? Ahora necesito recordar lo siguiente, Filipenses 2:13. Tá dando certo? Tamo tranquilo? Tamo tranquilo? Pra mim tá tranquilo. Ô, Márcio, como é que tá aí o pessoal aí? Tá beleza? Qualquer coisa, manda aí as perguntas aí. O Facebook tá beleza aí também? Tá. Dice 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, por medio de Cristo, en nuestro corazón, produce Opera o querer e o efetuar. querer y efectuar. Os dois são obra dele. Tanto querer, veja que interessante. O próprio querer é obra dele. El deseo. Yo antes quería tomar alcohol, antes quería tomar. Antes eu queria encher a cara. Bebida, birita. Agora não quero mais. No es mío, O fato de você não querer mais não é obra tua. no es mío. Já é de Deus. É obra Já é Deus trabalhando em você. Esto es muy importante. Ah. No soy yo bueno. Yo no soy bueno. Eu consegui parar sozinho de fumar. Não, Não. sem chance. Não. No, eso no existe. Ah. Toda obra boa vem do alto. Eso no Toda existe. obra boa. Nossa, eu queria tanto escutar isso. Não, sabe por quê? Porque eu sempre achei que nós não conseguimos nada por nossas vontades. Nós não conseguimos nem nem conseguimos querer fazer nada. É pior, nem queremos. No Esse é o pior. Es importante recordar, no queremos, no podemos, somos malos. Aonde que tá? Filipenses Filipenses. 2:13. Filipenses 2:13. Lê lá, em casa. Não, como diz o Paulo, não é eu que estou falando, tá escrito. Sim. Vai brigar com quem escreveu. Não é, Paulo? Así es. Paulo não, querer Rogério. Y el hacer. Pregunta, ¿dónde hay lugar para el orgullo espiritual? Considerando isso, onde é que tem lugar para orgulho espiritual? Eu dizer que eu consegui. Eu consegui fiz, sozinho. Eu sou bom, Isso aí não é é força do braço, né, que fala, né? Isso vai fazer uma coisa impressionante. Quando entende isso, imediatamente você vai parar de julgar as pessoas. Así es. Muy importante. Julgar os atos. Sim. Porque, veja, eu não fumo, eu condeno quem fuma. Tá errado. Tá errado. Eu não bebo, eu condeno quem bebe. Não tá errado, eu não posso. Eu tenho que entender que eu estive no mesmo problema. Talvez eu não bebesse, mas eu fumava. Talvez eu não fumasse, mas eu sou orgulhoso, é pior. Si yo Ahí. estuviese en el lugar de Mas- esa otra persona, yo fumaría Agora- como ella. Ah, tá. Mas tá. E daí, deixa eu fazer uma pergunta agora. Porque eu quero aprender, né? Eu preciso aprender, que eu tô aqui para aprender. Com 2 especialistas, eu tô aqui para aprender. E a conivência? Entendiste? ¿Qué es connivencia? Conivência é quando eu simplesmente, o outro lado, que eu simplesmente começo a imaginar que
porque Deus agora me libertou do pecado, eu posso continuar no pecado. Essa conivência com o pecado, conivência com o erro. Eu te explico que você não pode e você continua, né? Como se processa agora? Pregunta, ¿Cristo peca? Cristo não peca. Cristo no peca. Não pecou. No pecó y hoy no não peca. peca. Si Cristo mora en el corazón, para yo seguir pecando tengo que expulsar a Cristo del corazón. Dice, ya no vivo yo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Já não vivo eu. más vive Mas Cristo, en mí. Ajá. Y lo que hago, no lo hago por mí, sino que Cristo vive en mí. Vive em mim. He aquí estoy a la puerta y llamo. ya bato. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con Cearei él. com ele. Aham. Cenaré, da el pan, Sim. da el pan. Imposible connivencia. Hay que expulsar a Cristo. Hay que sacar a Cristo y ahí hay connivencia. Porque si Cristo mora en el corazón, me va a falar, me va a decir, por ahí no, por ahí no. Entendi. Mas há um ponto que eu creio que deve ser esclarecido, e aí, Daniel, eu queria que você esclarecesse também. Nós temos, tem-se a ideia, porque são vários, o diabo tem uma armadilha para todo mundo. Para cada um. Primeiro, o Espírito te diz, você é pecador, tá bem? Legal. Primeiro passo. Certo. Se você não aceita, você vai continuar com o problema. Certo. Adão, enquanto não reconheceu, estava com o problema. Tava com o problema. Deus quer tirar o problema de você. Para tirar, você precisa se reconhecer pecador. A pergunta natural que você tem que fazer agora é: convence do pecado e da justiça. O segundo passo é convencer em que você é pecador. Porque você diz assim: não, eu não sou pecador, eu não roubo. Mas aí a lei te diz: rouba sim. Por exemplo, só um exemplo. Por exemplo, o dízimo. no dízimo. No cometo adulterio, pero estoy mirando. Ok, perfeito. Es- Sígalo. No, por no, favor. ese ejemplo, ese ejemplo. Sim. Exemplo. Não? Então, por que eu sou pecador? Paulo diz, eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Então você precisa entender agora que você não vai conseguir se ver pecador como Deus quer se você não aceita a lei. Não conhece. E aí é um problema, veja, Kleber, só aí é um problema porque muitos que se dizem cristãos dizem a lei não está em vigor. Não entenderam ainda o evangelho. Não entenderam o evangelho ainda. É aí que tá. Pararam no primeiro degrau. É. E aí vem o que você diz. Continuam pecando. Continuam pecando. Por quê? Porque não sabe o que é pecado. Para ele, pecado é o que ele acha que é pecado. Pode seguir, Dani, por favor? Não, entendi. Sí. No, y dentro de eso, ¿qué es lo que sucede? A veces seguimos pecando porque no conocemos todo, no conocemos a Dios como deberíamos conocerlo. Sim, entendi. Nós Sim. não conhecemos Deus como deveria, por isso que a gente peca, né? Então eu entendi. Entonces es un caminar Es un con tiempo. Cristo, es un caminar con Cristo en el cual Él va sacando, Él no saca todo en un instante, sino que va sacando Aos cosa poucos. Ele por vai te cosa, resgatando aos poucos. cosa por cosa, cosa por cosa, hasta que Jesús diga, no tengo nada más para sacar. Uhum. Já está completo? Está completo. Tá. Está Então, completo. assim, vamos supor, a pessoa que está ali do outro lado agora, ela bebe, fuma, prostitui e tal, ela não vai vir limpa, ela vai vir do jeito que está, mas não deve ficar como está, porque Deus vai limpando, vem sacando, que ele fala, né? É isso? Vamos... Perdón, por favor. así dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Começou. Começou a boa obra, la perfeccionará Até o fim. aperfeiçoará hasta el Até o día de Jesucristo. até a volta de Cristo. Ah, tá. Então, perdão, só para... Mira, veja, Kleberson, a pessoa imagina também, alguns, que, bom, Cristo agora eu sou de Cristo, eu não peco mais. Certo. Peraí. O problema não está em Cristo. Cristo está em você, você não deveria pecar mais. Mas é preciso entender que o primeiro passo é que ele opera o Reconhecer. querer. Ele opera o querer. Certo. A primeira coisa que faz você, pela qual você pode dizer eu sou um cristão, é o fato de você querer fazer a coisa correta. Isso já mostra que você é um cristão. Só o querer de fazer. Porque o querer é dele. O querer é dele, exatamente, Agora, que foi lido veja, ali. Você nasceu e no quilômetro 5 da tua vida você começou a beber. No quilômetro 10 você começou a fumar. No quilômetro 15 você começou a adulterar. No quilômetro 20 você começou... E foi acumulando pecados e problemas. Certo. A conversão não te joga pro quilômetro 0.
Certo. A conversão te faz voltar. E nessa volta é que você vai agora, entende? À medida que Cristo opera, ele vai te revelando pecados cada vez mais escondidos na tua vida e vai fazendo isso aos poucos, porque senão ele te arrebenta inteiro. Entende? Entendi. Aos poucos agora você vai abandonando. Mas em nenhum momento dessa conversão você diz, não, isso eu não vou fazer. Ou seja, imagine um fumante que chega um momento e diz assim, olha, o cachimbo eu não solto. Eu perco o céu, mas não solto o cachimbo. Aí é o problema. Ele pode ter a luta com o cachimbo, ele pode ter a luta com o cigarro, e vai ter, mas ele em nenhum momento diz, não, isso aqui eu não vou fazer. Entende? O querer é constante e as lutas aí permanecem, como Paulo diz. Ele vai sempre vai estar com aquela vontade de parar, né? Concordamos? Assim é. Estamos... O querer sempre vai estar querendo parar. Eu tô sentindo que eu preciso parar. No entendimento dele vai vir aqui. Isso aí não tá fazendo bem para mim. Então é aos poucos que Deus vai fazendo isso com a pessoa. Vai mudando, né? Porque, como o irmão falou, vai voltando. Você não vai conseguir... eu vejo... Até, vamos aqui... eu fui dependente químico. Então você não se limpa do dia para noite. Então você não consegue chegar lá e falar assim, nunca mais agora eu vou usar droga. Aquilo fica marcado. Você foi fumante? Você foi fumante. Não vai sumir isso. Não se assuste do teu se prontuário. 10 anos depois você morrer de câncer por causa do cigarro. Exatamente. Isso não quer dizer que você não se converteu. Exatamente. A consequência A consequência está ali. Sim. Então, assim, as pessoas querem vir para o evangelho e... ou quem quer vir acha que vai vir, eu vou ir tudo arrumadinho. Não, você vem tudo... do jeito que tá. A minha esposa fala bagaçado, desbagaçado, né? Vem do jeito que tá e Deus vai agir o querer para fazer a obra. Así es. O querer não é teu, irmão. O querer é dele. Lo que me pasó a mí, Dios me salvó la vida en varias oportunidades cuando tenía 21 años. 21 anos. Sí, Él me salvó la vida. Y entregué mi corazón a Dios. Dije, es tuyo, me salvaste, hago lo que vos quieras, lo que usted quiera. Y yo pensaba, tengo que leer la Biblia. Entonces yo me agarraba... Já estava o querer. No, estaba el querer, pero yo me quería obligar a mí mismo y me sentaba y no podía. Estaba, este vaso, Qué qué lindo. lindo vaso. A mente se fue. Viaja. Y allá. Y 50 minutos después no había leído nada. Así por 6 meses, 8 meses. Yo sabía, pero el querer no estaba todavía. Me sentaba y no podía leer la Biblia. Entonces empecé a orar. Pensé, Dios, ¿conoce esto o no conoce? Él conoce. Uhum. Le voy a dar mi problema a Dios. Le doy mi pecado a Dios y que Dios me dé su justicia. Entonces le confesé, no puedo leer, no me gusta leer, quiero leer porque sé que es bueno, pero no me sale. Não consigo. No consigo. Mi corazón no quiere. Por favor, cambia que yo quiera. Y esa oración oré por 2 o 3 años. Por favor, mude para que eu passe a querer. Sim, Assim é. por 2 anos. Por 2 años, todos los días pedí oración. Yo no sé qué pasó, pero de repente empecé a leer no la Biblia, pero cosas que otras personas habían escrito sobre la Biblia. Empecé a leer así y me empezó a gustar. No sé cómo, no sé cuándo. Empecé a leer acá, empecé a leer allá, leer más. Y un día estaba leyendo la Biblia y me gustaba. ¿Es mío? No, no es mío. Ele usou canal ali para você. Así es. Él usó un canal para que me guste, pero él me dio el querer. No era mío. Yo quería hacer con mi fuerza. Com a tua força você queria, mas não conseguia. Mi corazón no quería. En realidad mi corazón no quería. Yo sabía y le oré a Dios. Por favor, cambia el querer. Y Dios puede cambiar el querer en todos los corazones. Pero no lo va a hacer si no lo pedimos. Si no lo pedimos, Él no lo va a hacer porque no obliga. Él no obliga a nadie. Ele não obriga a nada. É verdade. Eu vejo Deus... não sei se eu me corrige, Rogério.
ele usa estratégias, né? Ele usa essas estratégias que foi o que usou com o irmão, para que ele usou um canal ali. Então você, eu não consigo ler, o irmão não conseguia ler a Bíblia. Ele usou que lesse alguns artigos, esses artigos encaminhou para a Bíblia, e daí quando começou a ler a Bíblia, aí começa a dar vontade, né? Eu mesmo também não conseguia ler, eu escutava, só ouvia. Uma dificuldade que nós enfrentamos como cristãos é imaginar que a experiência dele tem que ser a minha. Não é. Não. A experiência, Deus leva cada um conforme a cultura que tem, a necessidade que tem. Eu fui direto para a Bíblia. Você já conseguiu... Mas aí eu não posso chegar para um irmão que começou com outro livro e dizer, não, você está errado, você tem que ir para a Bíblia. Não. E muitas vezes nós pegamos a nossa experiência e queremos empurrar a goela abaixo do irmão. Tem que deixar Deus agir. O que o Daniel falou é impressionante quando você vê a luz da Bíblia mesmo, que muita gente não percebe. Quando Deus deu a lei para o seu povo lá, para os hebreus, o que eles disseram? Tudo o que o Senhor disse nós faremos. Aí foi o erro deles. Pouco tempo depois estava adorando um bezerro. Por quê? O que estava no coração deles? Nós faremos. Esse foi o erro. Nosotros podemos. Nós podemos. Quando a resposta deveria ser, Senhor, aceitamos. É dura, tua lei é dura para nós, porque nós somos carnais. Sim. Ninguém, não adianta o cristão querer enganar Deus, dizer que gosta da lei dele. Não é contra nós, ela é contra. Tudo é contra. Não, nós não gostamos de não. Tudo que nós queremos é sim. Sim, pode, sim. Não. E Deus vem, pode ver. Não farás. Não isso, não aquilo. Nós não queremos. Mas é preciso entender como Paulo. Paulo também, quando viu o mandamento, eu achei que o mandamento era para a morte. Não é isso? Así es. Pensou que era para matar ele. Depois que ele viu que era bom. Não, era para a vida. Perdão. No, y eso es justo lo que vivió el pueblo de Israel. Dice, no matarás. No sé cómo está en portugués, pero matarás, futuro. Futuro, isso é perfeito. En el futuro no matarás. Isso é importante entender. Estoy matando ahora. Estoy matando ahora. Eu estou matando ahora. No matarás. É uma promessa. Es una promesa, no matarás. ¿Acaso no quisieron matar a Moisés en el evento del agua y en el evento del pan? ¿No se enojaron con... Y el Ficaram bravos com ele. Ficaram bravos com ele porque queriam matar Moisés. Queriam matar Moisés, sim. Porque não tinha água. Porque não tinha água, Queriam matá-lo. Y porque no tenían pan. E porque não tinha pão, claro. Sim. Entonces Dios dice, no matarás. Para eles não matar Moisés. Mas era... o que ele está tentando colocar, o mais importante aqui, o mais belo disso que ele está colocando, que eu compartilho, tá? Porque a gente já estudou, que as pessoas leem, os cristãos hoje leem o não matarás como uma ordem arbitrária, como se Deus estivesse dizendo não mates. Mas ele não está dizendo não mates. É isso que ele está tentando. Ele está dizendo não matarás. Ou seja, passa a ser uma promessa e não uma ordem imperativa. Sim. Entende? A beleza da lei de Deus é essa. Porque ele também fala na palavra dele, Deus não estou apologia a matar ninguém, pelo amor de Deus. Mas ele também está falando que não seja frouxo na hora da angústia. Então, vamos supor, então assim, eu não vou matar ninguém, mas você tem que proteger a sua família e tal. Tem muitos casos aí, tem muita coisa na Bíblia aí que você tem que tomar cuidado. Porque, vou deixar que mate você? Veja, tem que tomar muito cuidado. É até um pouco mais que isso, viu, Cleberson? Sim, veja, porque não matarás, que é lá no futuro que ele está falando, né? Entenda, você chegar, por exemplo, e dizer para uma onça. Você chegar para uma onça, literalmente. E dizer não matarás. Dizer para a onça não mata. Ou dizer para a onça assim, ó, a partir de agora você tem que tirar as manchas da tua pele. Ela pode fazer consegue. Isso? Ele disse, o que ele disse? Pode a onça tirar as manchas da sua pele? Sim. Não pode. E o que é mancha na Bíblia? Pecado. Pecado. Ele está dizendo para nós. Sim. Então, imagine, você chegar para uma onça e dizer, não pode. Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Não pode. Então ele diz assim, também asseguro que vocês não podem fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal. Então ele está dizendo, não pode. Imagine esse Deus que diz, não pode chegar para você e dizer, não mate. Se ele sabe que eu não posso deixar de matar. Entende? Entendi. Então tem que ser uma promessa. Como Promessa. está lá. Así es. Tá. Continuamos lá com as bênçãos, como receber as bênçãos de Deus. Vamos lá. Então nós somos convencidos pelo Espírito Santo que somos pecadores. Legal. A lei é usada para isso. A lei é usada para isso. Mas é preciso entender que a lei é uma bênção. É uma bênção a lei. Então, por quê? Porque é uma promessa. Porque é promessa. De lo que él va a hacer. Do que vai acontecer. Do que ele vai fazer. Lo que él do que ele vai quiere fazer. hacer. Lo que él quiere hacer. Do que ele quer nuestra fazer. vida. Tá. Então tá, nós entendemos então. E agora, o que a gente faz ali agora? Porque eu, como espectador aqui, tava.
como receber, né? Como receber. Que é o ápice, né? Que é o ápice. Vamos lá. Fíjense, hablando de la ley, ¿no? 81. ¿Cómo hace, Salmos 81, Salmos 81. falando da lei. cómo hace realidad, cómo Él graba la ley en nuestros corazones? Ah, como ele grava a lei no coração da gente. Para vivir, para vivirlo, para Para hacer viver. realidad. Aham, tá. Salmos 81, 11. 11. Dice, perdón, 8. 81, 8. Salmos 81, 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel. Ouça, povo meu, e eu te admoestarei. Si me oyeres, Se você me ouvir, no habrá en ti Dios ajeno, não haverá entre vocês deus alheios, ni te outros deuses. inclinarás a Dios extraño. Nem te inclinará a outros deuses estranhos. Si me oyes, Se me ouve. Se você me ouvir, Sim, entendi. no tendrás dioses ajenos. promessa. Viu? Isso é promessa, né? Claro. Si me oyes, no tendrás Não é dioses se, ajenos. se fizerdes. É. Não é se fizerdes. Sim, Se me ouvires. entendi. Por quê? Poder está na palavra. Y en Éxodo 19 dice, si oyes y atesoras, serás gente santa. Se ouvires e entesourares no coração, vocês serão um povo santo. Ah, tá. Então Objetivo da lei. o objetivo da lei é ouvir ela. Fazer de você e de todos que aceitam um povo santo. Tá, beleza. Entonces, este es el proceso. Oír, Escutar, Escutar, atesorar, coração. guardar no coração, ya está. ok? Ouvir e guardar no coração. Ouvir, Ya guardar. está. Então, e para entendi, tá certo. Se isso vai operar o efetuar. Entende? Se você ouve e guarda no coração, o efetuar é naturalmente agora o resultado disso. Tanto o efetuar quanto o mudar. Você não efetua para guardar a lei no coração, é o contrário. Entende? A pessoa imagina que tem que fazer. Não, você tem que aceitar o que Deus te dá e isso vai fazer com que as obras apareçam, normalmente. Entende? Entendi. La palabra de Dios es toda poderosa. Cuando Él dijo, sea la luz, ¿qué pasó? A palavra de Deus é Quando- toda poderosa. Quando ele disse, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Houve Hubo luz. Cuando Dios dice, tus pecados te son perdonados, ¿qué pasa? É perdoado? Perdoado. Fin del tema. Es perdonado. É perdoado. Cuando Dios dice, oye y serás. Quando ele diz, ouve Hoje- e serás. Ouve, serás. Será? ¿Será? Será. Ok. ¿Será? Pronto. Tá, promessa. Ah, já tá. Poder na palavra, não é Poder na poder no homem. Tá, e eu posso usar desse poder? Ou só Deus falando ao meu coração? Vamos por eu tenho como? Solo Dios hablando al corazón. Deus fala no nosso coração. Es el poder de Dios De Deus. en mi corazón. É em teu coração. Y el Beleza. poder está en la palabra, Na palavra. Tá. por su espíritu. Es el espíritu y la palabra. Então ele vai falar no meu coração, no meu entendimento, Pelo seu espírito. pelo seu espírito. Legal. E você guarda no coração. Fechou. Por que não na mente? Se o espírito trabalha na mente. É, ele Por que trabalha- diz coração? Eu hoje estão descobrindo que no coração tem um neurônio. No estômago tem um neurônio. Eu falo assim, Paulo já falava, entranhas. A não sei- realidade é que Deus distingue a mente do coração fisicamente, porque a mente é tudo que você recebe de forma intelectual. Certo. 2 mais 2, 4. Foi a mente que você usou. Certo. O coração você usa para representar o amor. Sim. Então, eu recebo a lei com amor. É. Eu não recebo porque tenho que. Sim. tenho que- Ou não, 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 sou não. obrigado. Eu primeiro aprendi a amar a Deus. Aqui é razão. Emoção. Emoção. Eu aprendi a amar. Deus é amor. Então, no momento que eu tenho Deus, eu passo a ter amor. E por isso é representado pelo coração. Tem que vir Primeiro pro eu coração. entendo, depois eu amo. Exato. Tem que vir pro coração. É no coração que se processa as coisas de Deus, no sentido, por favor, não físico. Não físico. Tá. Emocional. Ou Emocional. seja, eu aceito com amor. Eu não se impõe. Não adianta querer empurrar a goela abaixo. Nem por força, nem Nem, Con el ejército. por violência. Por violência, né, que fala. Pelo meu espírito. Pelo Espírito. Assim trabalha Deus. Cuando dice oír y Oír. guardar, Tem que guardar ¿qué es lo que uno guarda? Uno guarda Quando diz ouvir e guardar, o que você guarda? os mandamentos. lo que uno quiere tener. O que a pessoa guarda, o que quer ter. Y uno guarda las cosas en su lugar. Lo que no quiero, lo tiro. As O que eu pessoas não quero, eu guardam- tiro. Exato. O que eu não quero, eu tiro. Entendi. Lo que no quiero, rechazo. Rejeito. Aham. Rejeito. Certo. Lo que quiero guardar, lo guardo en su lugar.
Sim, um lugar. Eu não Em seu apenas lugar. guardo, mas guardo no lugar certo. Certo, aham. El auto lo guardo O carro. en O el carro eu guardo garagem, tá. En el garage. Uhum, La billetera en el bolsillo. A carteira no bolso. certo. El dinero Dinheiro Dentro da carteira. dentro de la cartera. Certo. Los mandamientos No coração. Mandamentos, en el corazón. Coração. coração. ¿Cuál es el lugar de los mandamientos? Não entendi. Qual é o lugar dos ¿Dónde mandamentos? guarda? Onde guarda? Do coração. En el corazón. No corazón. En el corazón. Ajá. Así es. Entonces, el proceso es oír, O processo é ouvir, Ouvir e guardar y guardar. atesorar. guardar e entesourar. La Onde pal- estiver o teu tesouro, Ah, Entender outro tesourar. Entesourar. Eu tava Assim entendendo é. entesourar. Aham. Así es. La palabra, la Biblia, palavra, la palabra Bíblia, de Dios. Eu entendo e tesouro. Atesoro. tesouro no coração. Atesoro. Legal. ¿Cuál es el problema del ser humano? Endurece su corazón, cierra la puerta. É, porque sabe, mas não coloca no coração. Até sabe, Así es. mas não coloca aqui. Y a veces el hombre, muchas veces, el hombre endurece su corazón porque viene con el convencimiento de pecado, porque la palabra, la ley me convence de pecado. Convence. Mostra que você é. Es pecador. Y Dios me quiere salvar, no condenar. E essa- Eso es muy importante, porque es como acusatorio, como diciendo, vos sos pecador, y en realidad te está diciendo, sos pecador, vení que te ayudo. No es para condenar, es para salvar. Entonces, cuando la convicción de pecado viene, no cerrar el corazón, sino decir, sí, Señor, tenés razón, pone tu ley en mi corazón, acepto que soy pecador. E paro de fazer, e paro com aquela Quem prática. sabe, se me Sim, sim, permite, Dani. Dani, quem sabe, assim, você é um lobo. Você é um lobo. Certo. Mas você acha que é uma ovelha. Certo. Você olha no espelho e vê uma ovelha. Você olha no espelho, você, e diz, eu sou uma ovelha. Eu sou bom, tudo certinho. Mas eu sou lobo. Mas você é um lobo. Aham. Você gosta de brigar. E quando você briga, você se arrebenta inteiro e fica um mês tendo que lamber as feridas dos Certo. machucados. Aham. Você vai, né, não aceita líder. Sabe que o lobo, no primeiro momento que a matilha está sem comida, vamos matar o líder. Então você Certo. não aceita a liderança, você não aceita um Deus que te lidere. Certo. Então você uiva para a lua. O teu culto é para deuses estranhos. Sim. Então você é um lobo em todos os sentidos, mas pensa que é uma ovelha. E Deus está vendo que você se prejudica sendo um lobo. Então ele chega e diz assim, você é um lobo. E você tem que ir contra o espelho. O espelho não vai te ajudar nesse momento, o espelho físico. Porque você vai olhar para o espelho e vai dizer, não, eu sou... Porque Uma o ser ovelha. humano sempre se acha bom. Pode Sim. ver. Eu não mato, eu não roubo. Sempre. Então Deus precisa te mostrar que é um lobo. Mas por que ele precisa te mostrar? Porque ele quer que você pare de se machucar. Ele quer que você pare de sofrer. É. Mas para parar, ele precisa, para que ele possa fazer isso, você precisa entender Confessar. quem você é. Você precisa E aí confessar. começa. E aí começa, entender? Esse é o processo. Agora ele vai te converter de verdade numa ovelha. Entende? Você confessa, né? Y, Sí. y- Confessa do pecado. y cuando viene la convicción de que es lobo, ahí se tiende a endurecer el corazón. No, yo no soy lobo. Eu sou Yo soy ovelha. oveja. Aham. Ovelha, é isso. Ahí uno cierra el corazón. Ahí Fecha es cuando el corazón. endurece. Sim, entendi. Ahí cuando uno endurece. Adán, Eva. Ese es el peligro. Esse é o el perigo. peligro. Perigo, aham. Es el peligro. Entendi. Donde se corta la bendición. Tá, vamos lá. Fíjense, Pode continuar. fíjense Isaías 55. Fixe-se em Isaías 55, por exemplo. Veja Muy, Isaías. muy simple. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Oíd y Escutar viviréis. e viver. Escutar e viver. Oíd y viviréis. Entendi. Oíd y viviréis. Sempre. Escutar Escutar e você e vai viver. viver. Assim Escute. como, né, disse, haja luz, houve luz. Não teve como a luz dizer não vou. Não vou. Porque é ordem, né? Foi ordem, né? Na verdade, no nosso caso, sempre uma promessa que habilita. É uma promessa que habilita. Sim, no nosso caso. No caso de Deus, foi ordem, né? En el mundo natural es orden.
haya luz, que se separen las aguas del cielo de la tierra, que salga la hierba, que salgan los animales. En el mundo natural, todo el mundo natural obedece a Dios en forma instantánea. En los seres humanos, Él no obliga. Porque tem o livre-arbítrio. Él no obliga, invita. Entonces la pregunta es, ¿todo el mundo natural obedece a Dios? Todo mundo naturalmente obedece a Deus, entendi. El mundo Inclusive natural. los animales. Los O animales. natural. Sim. En la creación. Pero el hombre pecaminoso Endurece. dureza. Obra-prima da criação de Deus. O que foi a única coisa que foi feita, Como disse, uma das coisas. o jumento conhece o seu possuidor, mas Assim o meu é. povo não me conhece. Así es. Ó. O jumento obedece. São duas coisas que foi criada com o dedo de Deus, né? Ou com a mão. O homem Ser humano. e os 10 mandamentos. Então, e nós somos a única coisa que endurecemos, né? Eu vejo que quanto mais amor a gente tem por alguém, mais a gente apanha desse alguém. Sim, mais a gente mais sofre, né? Mais sofre. Tá, continuamos. Dos versículos más, y ahí podemos ir terminando. En Lucas, Jesús dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, le piden pan, siendo malos, ¿le van a dar una piedra? No. ¿O Sí. le van a dar una serpiente? No. ¿O le van a dar una roca? No. No. Ustedes son malos y hacen eso. Sim. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo? Es decir, a los ojos de Dios nosotros somos sus hijos y Él nos quiere dar su Espíritu Santo mucho más de lo que nosotros queremos alimentar a nuestros propios hijos. Entendi. Entonces, y ahí dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad Amar y se os abrirá. Aham. Entonces, el cómo. Yo ¿Cómo? tomo conciencia que soy pecador. Certo. Tomo conciencia que soy pecador. Señor, soy pecador. Obrigado por decírmelo. Entendi. Obrigado por me dizer que eu sou um pecador, por me mostrar que eu sou um pecador, Porque entendi. que eu não conseguia ver. Dame tu espíritu. O Espírito de Deus. Pedid, E E se eu dará. dá. dame tu espíritu. Yo, siendo malo, le quiero dar comida a mis hijos, le quiero dar pão a mis hijos. ¿Cuánto más Dios me quiere dar el Espíritu Santo? Mucho más. Muito mais. Mucho más. É uma oração que ele não negaria, né? Así es. Así es. Entonces, en este proceso de oír, atesorar, Escutar, entesourar no coração. soy pecador, Reconhecer-se Pido. pecador, pido ayuda, peço ajuda. pido el Espíritu Santo. Sim. Oír, tomar conciencia, Tomar consciência. pecador, atesorar, pedir ayuda. Pedir ayuda. Pedir el Espíritu Santo. Beleza. Com o Espírito Santo vem todo o resto. Então, do resto. Então, quando você entende, o ápice do negócio, da questão que a gente está falando, que é do título, né? Sim, como receber como as receber bênçãos. as bênçãos. Então, você primeiro, para receber a benção, meu irmão, você tem que entender que você tem que estar preparado. É a mesma coisa, eu falo para muita gente, a gente brinca, né? Fora, assim, na vida que a gente trabalha, né? Para que eu vou te dar um caminhão se você não tem nem carteira, né? Então você não está pronto para isso. Então você tem que se preparar para receber a benção. Então Deus não vai te dar de qualquer jeito, não vai te empurrar a algo. Você vai ter que estar preparado. Então aqui nós estamos falando da preparação para a benção. Então o Espírito Santo precisa habitar em ti, para que você receba essa benção. Porque às vezes você não foi convencido ainda do pecado. É isso aí, Rogério? Sim, o primeiro passo sempre toda pessoa precisa entender. Primeiro passo de tudo, convencer do pecado. Convenceu do pecado. Enquanto o Espírito de Deus não puder convencer a pessoa do pecado, que foi o que aconteceu lá em Adão. Sim. Adão estava bem, Eva estava bem, pecaram. O que Deus está procurando fazer ali? Mostrar que eles agora são pecadores. Comeu da árvore que eu te disse que não era para comer. As pessoas imaginam Deus aí agora, né, assim. Você comeu da árvore que eu te falei que não era Brabo. para comer, Daniel? Bravo. Não, Ruim.
É um pai com saudade do seu filho, Cadê você, Adão? Por que que se vinha esconde? ver o seu filho. Falava né? todo E o dia, filho né? agora escondido. Escondido. Adão, onde é que você está, Adão? Por que você está se escondendo, Adão? Né? Sabendo já o que tinha feito, Já né? sabendo. E aí, tudo que ele precisa é que Adão confesse. Para quê? Para poder dar a benção do perdão. Então, Adão comeu a mulher. Deus não vai perder tempo. Você não quer abrir o coração, ele vai para outro. Ele foi para Eva. Aham. Eva, o que aconteceu, Eva? A serpente. Jogou a culpa na serpente agora. O ser humano é isso. Será o ser que, humano precisa entender será que ele é foi? isso. Será que a gente pode dizer que é ego? Claro que é orgulho. Orgulho. O ser humano Por isso que é o orgulhoso. orgulho, né? O orgulho que está no orgulho. coração, né? Pode Não ver, deixou que... O ser humano parte da premissa que ele está evoluindo. Que tipo de evolução é essa? Que o ser humano vivia 960 anos E vive hoje 80, 90, 100 e acha que está evoluindo. Que tipo de evolução é essa? Nós deveríamos estar vivendo 2000 anos se estivéssemos evoluindo. Exatamente. Isso é evolução. O ser humano está evoluindo, mas não aceita. Não aceito. Veja, isso é tão absurdo, não, Dani, que o ser humano prefere sujeitar-se a ser descendente ou ter vindo da mesma origem de um macaco, de um mono, do que ser filho de Deus. Sim. Entende? Ele prefere. Eu estava falando esses dias ali, eu não conheço as teorias, até nunca tive interesse, né? Mas assim, até para dar uma explosão. Big Bang. Quem que fez essa explosão? Até para ter explosão, alguém tinha que ter ligado uma pólvora, aí, alguma coisa tinha que ter acontecido. Para nascer um macaco, alguém tinha que ter feito só do macaco. O mundo estava pronto e o macaco habitou. Alguém tinha que ter montado o macaco ali. Então eu não consigo macaco entender. hembra e macaco macho. Tem que ter os dois. Al mismo tiempo. Macho e a fêmea. Más difícil. Não era um macaco trans, né? E isso é tão curioso, que o diabo cria perguntas. O diabo cria perguntas como se não houvesse resposta. E o ser humano diz, pois é, não tem resposta a isso. Fazem milênios que o ser humano vem se perguntando quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Quem veio primeiro? Sim, meu Quem veio Deus. primeiro? Gallina. Galinha. Galinha, Quem você está óbvio, dizendo né? que é a galinha? fácil. Tá escrito. Fácil. É Assim. só abrir Os a Bíblia. animais. Mas a própria ciência está aí se debatendo hoje. Quem veio primeiro? O ovo ou a Gastando galinha? energia com isso, né? Sí. Perdendo tempo. A gente vê ali, quando você falou do filho, só para a gente ilustrar aqui, um filho com a boca toda suja de chocolate. Você comeu chocolate? Não, pai. Você comeu chocolate? Não, pai. A gente sabe que comeu. A gente sabe que fez, mas a gente tá ali querendo que ele confesse, Claro. para conversar com ele, falar que não, filho, não é assim. Não coma mais, porque você vai jantar depois, senão você não vai ter fome. Entendeu? Então não procure outras coisas, procure a minha palavra. Perfeito. Você tá entendendo? Adão tentando esconder, Esconder a nudez, né? E Deus já está... Así. Eu Evidente. tô vendo já. Sim, perfeito. Então vamos continuando. Bom exemplo. Y un versículo para ir terminando, cerrando. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, recibimos todas las bendiciones de Dios. Quando recebe o Espírito, recebe as bênçãos de Deus. Todas las bendiciones. Todas. Ah, tá. ¿Cómo recibir el Espíritu? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? A chave. A chave. La llave, aquí está. Gálatas 3:2. Pregunta Pablo, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Gálatas 3. Gálatas 3. 3. É impressionante isso que ele acaba de ler. Vamos lá. E ele vai explicar. Mas é impressionante porque é como se ele dissesse assim, tá bom, você não entende justiça imputada, você não entende justiça impartida, comunicada, você não entende nada disso. Só quero fazer uma pergunta então. Não é? Así es. Paulo, ok, siga, por favor. ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? ¿Cómo lo recibieron? Como você recebeu o Espírito Santo? ¿Tuvieron que trabajar, tuvieron que hacer algo o lo recibieron por el oír con fe? Ouvido. Aham. Oír con fe. Chega a me dar um Ouvido com arrepio fé. aqui o negócio, que eu já tô Com entendendo. fé. Oír con fe. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Oír Com fé. con fe. Aceptar la palabra y guardarla. Ya está. Já tá tudo, É simples. tá tudo conectado, gente. Tá Por tudo... isso diz, né? A fé vem pelo Ouvir e que ouvir. a Pela palavra palavra de de Deus. Tá entendendo? Então, as bênçãos de Deus,
Tá tudo ligado, irmão. Não tem como falar assim, eu vou fazer só isso ou só aqui, eu vou seguir assim, eu vou seguir assado. Tem que estar introduzido na palavra de Deus, buscando justificativa para o teu conhecimento. Eu ouvi que uma palestrante falando de Platão, que existe a justificativa. Então existe o meu conhecer, o conhecer do Rogério, e existe o conhecer... Vamos lá, eu conheço sobre água, Rogério. Eu conheço sobre água. Não, sobre esse copinho aqui, ó. Esse copinho aqui. Eu conheço esse copinho. Você tem mais experiência e conhece mais do que eu. E quem faz é o Márcio. O Daniel. O Daniel que faz. Fabrica esse copinho. Desde tudo. Então eu conheço. Eu sei explicar. Você sabe mais ainda do que eu. Só que quem faz é o Daniel. Então quem faz é o Daniel. Só que quando eu ensino do meu jeito. Quando você ensina do teu jeito. Então existe 3 tipos aqui. Só que quando eu vou pesquisar, eu vou lá no Daniel. Então... E a aula dele, com certeza, será bem melhor que a nossa. Bem melhor que a nossa. Então, quando a gente vem aqui para a palavra de Deus, a gente tem a justificativa. É igual quando eu quiser uma justificativa por que é de plástico. Quem vai explicar é o Daniel. Então, existe a minha verdade, a verdade do Rogério, e existe a verdade divina, que está na palavra de Deus. Então, tomem cuidado, porque você está escutando só o que estão te falando. Você tem que vir para a palavra. Então, essa palavra vai justificar o teu conhecimento. Justificando o seu conhecimento, você vai ter propriedade para ter um conhecimento diferente. Porque muitas vezes eu falava que esse plastiquinho aqui, ó, isso aqui é reciclado. Mas às vezes ele não é reciclado, porque eu fui lá, pesquisei, conheci que ele não é reciclado. A vida inteira eu achava uma coisa e a outra. Perfeito. Entendeu? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que acham. Qual que é a justificativa desse achar teu, né? Exacto. Vamos ver aqui. Martin Strauss. Da Argentina, estejam atentos ao assunto que vão expor. Que o nosso bom Deus fala através dos seus servos. Glória a Deus, verdade. Hoje já falou bastante aqui mesmo, né? A Ivanilde, o Márcio, o Gabriel, Vânia, Mariusa, a Ivanilde ali, né? A Clarice, a minha mãe. A Ivanilde, é a diaconisa da igreja. Silmara, a Thalita, TRF, Cascavel, pessoal das embalagens, o pastor Ricardo, bom dia, pastor. A Ivanilde aqui, ó. Me explica o versículo, porque o salário do pecado é a morte. Vamos explicar. ¿Podemos explicar, irmão? Sí. ¿Por qué? Cristo estaba en la cruz. Certo. Los pecados nuestros fueron puestos sobre él. El pecado de la humanidad, nuestros pecados fueron puestos sobre él. Él llevó nuestros dolores, él llevó nuestras culpas, nuestros pecados. Nuestros pecados lo mataron a él en la cruz. ¿Quién puso a Cristo en la cruz? Nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cruz? Cristo estuvo 6 horas. 6 horas. Y él murió antes que los ladrones, que los dos ladrones. Él murió por un corazón quebrantado. Nuestros pecados le hicieron una agonía tan grande en su corazón por la separación con Dios, la separación con su Padre fue tan grande que murió con el corazón roto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, clamaba. Sí. Dios mío, en eso estaba su pensamiento. Y lo vemos eso en el Getsemaní. Getsemaní orando, Sí. Gotas de sangre. Saindo do suor. Un sufrimiento tan grande por nuestro rechazo. Entonces, nosotros vemos en Jesús cómo nuestros pecados le generaron la muerte a Jesús. Muerte. Así, el pecado paga con muerte. Pecado paga com morte. Porque o pecado que ele é, tá. O pecado nosso. É interessante, Dani, se me permite. Sim. Poderíamos afirmar, então, que, pelo que você diz, que as pessoas não entendem, os cristãos não entendem, que o Getsemane foi pior que a cruz? La cruz tiene el sufrimiento corporal. Físico. Con el sufrimiento mental solo, Cristo casi se muere. Não entendi. Eu propus a ele a pergunta de que se poderíamos em algum momento afirmar que o Getsemane foi pior do que a cruz.
Tá, Por quê? entendi. E ele está explicando, porque na cruz o sofrimento foi físico. No Getsemane a dor foi mental. Únicamente. Somente mental. Só no Getsemane ele suou gotas de sangue. Não na cruz. No Getsemane, Quando ele está no deserto, quando ele está no deserto lá, né? no jardim do No Getsemane, quando ele está ali, é que ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por que disso isso? Porque era mental, né? Porque es una relación padre-hijo. Y la relación Uma padre-hijo relação de pai e filho. se está separando, se está rompiendo. Nuestros pecados, nuestros rechazos, los separan del Padre. Y le pesa tanto que empieza a sufrir. Dói tanto que ele Es começa un dolor tan grande que empieza É porque ele não estava sofrendo na carne, né? Ali no Getsemane, é verdade, né? Él no estaba crucificado. No había hombres pegándole. Nada. Es todo mental. Tudo mental. Ese es el sufrimiento del pecado. Gotas de sangre. Entonces, el pecado paga con ese sufrimiento. Tá aí, irmão. Ó aí, irmã Vanilde. Tá explicado aí, ó. Por que o salário do pecado é a morte? Tá explicado. Mariusa, lindo programa, edificante demais. Lucinei Teixeira. Martim. Parabéns ao Cleverson por representar muito bem a ignorância do homem. A ignorância do homem. Aos irmãos, graça e paz. Aí estão dois servos de Deus. Entendido da palavra. Davi Freire. Receitas e mensagens. Boa tarde, meus irmãos. Cheguei para conhecer esse canal e acertei de encontrar esse podcast e me inscrevi. Obrigado, Davi. Deus abençoe você e aí, tua casa, tua família. Continue. Toda segunda-feira, hoje, estamos num programa especial aqui com o nosso irmão Daniel, da Argentina. Rogério Buzzi já está aqui. Nós estamos fazendo um estudo sobre Apocalipse, né, Rogério? Semana que vem, estamos de novo aí falando sobre Apocalipse. Estudo da Palavra de Deus. Fernando, dupla perfeita aí, viu? Deus seja louvado. Amém. Tem mais alguma coisa, irmãozinho? Trio, né? Trio, perfeito. Trio, hoje está o trio perfeito, né? Eu não falo trio, porque eu aqui tô só aprendendo, né? Como eu falo assim, eu sou o que o menos sabe aqui. Nem trio, não sei. Nós somos um quarteto aqui, né? Quarteto aqui, né? Trio no Porque- no es buena palabra. Não é boa palavra. No es buena palabra. Mas aqui, como diz o Martim ali, representar aqui muito bem a ignorância. Nós estamos falando, dizendo é parabéns a você por estar conseguindo transmitir a ignorância do lado de fora. Sim, porque às vezes a pessoa está aqui porque, e não assim, consegue transmitir isso. Porque assim, a gente Não é está por querendo não mostrar. saber. A gente está querendo mostrar aqui. Como eles veem, né? Como eles veem, é isso aí. Porque o pessoal, quem está de fora, e esse podcast, como diz o Rogério veio aqui a primeira vez, vai dar o que falar. Vai dar, porque a gente vai bater muito de frente com coisas e princípios que ninguém fala aí fora. É que, Cleberson, veja, por que gera a dificuldade? Se você observar, todos os cursos de autoajuda são exatamente isso, autoajuda. Aham. Então, o que é que o mundo ensina hoje? Todos os coaches, todos os masters. Olhe para dentro de você. Você pode, você consegue. Sim. Você é contrário, exatamente o contrário. Totalmente Veja, ao contrário. Um Cristo dizendo para você, olhe para fora de você. Dizendo para Nicodemos, que era um mestre. Nicodemos, quando o Filho do Homem for levantado, todos atrairei a mim. Ou seja, o desejo de Deus o tempo todo é, filho, pare de olhar para você. Pare de olhar para você. Não olhe para você nem se achando bom e nem se achando tão mal. Simplesmente não perca tempo olhando para você. Sim. Olhe para mim. Nós somos transformados no que contemplamos. Não adianta. Então, eu começo a olhar para Cristo e como é que eu contemplo Cristo? Na palavra. Sim. E aí eu começo a ser transformado. Não tem outro viés ali. Como é que eu vou... Não tem. Você olha a natureza, gente. Para e olha uma flor. Que perfeição aquilo. Olha para você, né? Olha como é que é o humano. Olha ali órgãos, né? Olha o olho, como é que é. Você viu o olho, como é que é? Não, é só ver Jó, né? Jó diz, né? De modo maravilhoso fui feito e a minha alma o sabe muito bem. Sim. Ou seja, na época já ele sabia que foi feito de um modo maravilhoso. Sim. Né? E aqui a gente está... Jó, né? Já está aprendendo cada vez mais, e indo meio que
de frente, batendo um pouco de frente com isso, falando para a gente se tornar Cristo, a palavra, aos princípios, porque o universo foi criado por Cristo, então não tem como você jogar uma palavra para o universo. Porque hoje estão falando isso, para você jogar a palavra para o universo. Não, vamos falar com o Criador do universo. Sim, perfeito. Então, não tem. Vamos lá. Poderia comentar a velha aliança vezes a nova aliança. Sí. Esse aí é o Wellington. Sí. Ele é aqui da igreja. Aqui. Justo el libro que escribí es sobre la vieja alianza y la você nueva escreveu? alianza. O livro que você escreveu? Um Así dos es. livros que ele escreveu é exatamente Justo comenta. sobre eso. Es todo sobre eso. Olha, que legal. Tem como você dar um spoilerzinho aqui para nós? Falar alguma Falar coisinha? algo sobre- Sí. Pode Nova falar. Nova Aliança. La bella alianza, A velha aliança e a nova. O Sim. que difere? ¿cuál es la diferencia? Concerto. Concerto, sí. Nuevo y O viejo pacto. concerto. Pacto. Novo e velho pacto. Mesma coisa. El nuevo pacto son las promesas de Dios de dos cosas: perdón y Espíritu Santo. Tá. O No novo pacto é a promessa de Deus em duas coisas, certo? Espírito Santo e Perdón. perdão. Perdão. Cuando da el Espíritu Santo, graba la ley en el corazón. Quando dá o Espírito Santo, grava ali no coração. Esse é o novo pacto. Tá. El viejo pacto es Pacto velho, Dios, es el hombre escuchando y diciendo, nosotros vamos a hacer. o velho pacto é o homem escutando e dizendo, vamos fazer. Pablo, Velho pacto, hein? hablando de Abraham en Gálatas 4, Paulo falando de Abraão em Gálatas 4, dice que Sara es el nuevo pacto y que Agar es el viejo pacto. diz que Sim, Sara é o novo pacto verdade. e Agar é o velho pacto. Atenção para isso. Promesa de Dios, Sim. te voy a dar un hijo. Promessa de Deus para Sara, vou te dar um Vou filho. te dar um filho. Promessa. Aham. Promessa, aham. Abraham se demora, no viene la promesa. Abraão demorou, não veio Se a preocupa. promessa. Ele foi lá e fizeram... Yo me voy a dar Eu la vou promesa fazer. de Dios. Eu Eu vou vou fazer. fazer. Yo voy a hacer. Aham, fez o... Eu vou fazer. Agar. Foi com Agar, aham. Ese es el viejo pacto. Esse é o velho pacto. Ele tentou ajudar a Deus. El Sim. esfuerzo del hombre Força. tratando de ayudar a Dios. É o Sim. esforço do homem tentando ajudar a Deus. Deus disse, eu vou te dar um filho. Ele achou que Deus demorou. Sim. Achou que Deus não sabia fazer a coisa direito. Sim. Eu vou lá fazer. Yo lo voy a hacer. Acho que eu vou dar uma mão para Deus. Criou um problema. El viejo pacto Até es, hoje, né? el viejo pacto es la justificación por las obras, O velho pacto é você tentar se justificar pelas obras. por las obras propias. Yo lo hago. Yo Não hago las mato, promesas não de Dios. roubo, não. Aham, entendi. El nuevo pacto es Dios hace en nosotros sus promesas. O novo pacto é Deus cumpre em nós as promessas dele. Esse é o novo pacto. Esse é um novo pacto. Por isso ele diz, escreverei as minhas leis. En vuestros Em corazones. vosso coração. Ele vai escrever. Ele vai É escrever. ele. Ele se comprometeu a fazer isso. Eso explica Pablo en Gálatas 4. Gálatas 4. Isso explica Paulo em Gálatas 4. De Abraão. Dice, Sara, nuevo pacto. Sara, novo pacto. Agar, viejo pacto. velho pacto. E Agar é Sinai, ele diz. Es el Sinaí. Veja, no Sinai foi dada a lei. Como é que Agar é o velho pacto? Porque disseram. Nosotros faremos, vamos a hacer. Nós vamos fazer. Você viu? Eu não tinha esse... Agora que eu peguei. Quando a mudança do sacerdote... Como é que é? Quando a mudança de del sacerdote é a mudança de de lei. Sim, esse está falando de Esse, Hebreus, sim, Hebreus 7. sim. Né? Hebreus 7. Ele, possivelmente, eu não sei se é isso que o Wellington pergunta, se quer explicar, Daniel. No, dale vos. Ok. Provavelmente o que ele está colocando muita gente hoje fala em relação ao dízimo. que Certo. Quando mudou em Hebreus 7, quando houve a mudança do sacerdócio, mudou a lei do dízimo. Não é? Sim, não é. Não é um mau entendimento. A mudança de Hebreus 7 mudou o sacerdócio. O sacerdócio que vinha pela lei levítica, ou seja, da onde eram tirados os sacerdotes? Da tribo de Levi. Sim. Com a mudança do sacerdócio, Daí, passa a ser da tribo de De Judá. Judá. Essa é a lei que mudou. Sim. A lei que trazia sacerdotes da tribo de Levi agora passa a trazer de Judá. Por quê? Porque Cristo vem de Judá. Ah, tá. Cristo Tá aí, é da Wellington. tribo de Judá. Jesus é novo sacerdote, portanto houve a mudança da lei. A lei de Cristo é diferente da lei moral? Não. Não. No. Maneira Não, né?
Jesus é o novo sacerdote. Perfeito. Portanto, houve mudança na lei? Não. Houve mudança da lei do sacerdócio em Hebreus 7. Né? Que a gente Mas fala não aqui, ó. houve mudança da lei de Gênesis. Mas da lei Isso. moral não houve mudança. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Igual, en Hebreos 8:5 dice, el 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todo conforme al modelo. Es decir, la ley que Ou seja, puso, o que está dizendo aqui é la lei que puso como sumo sacerdote a la tribu de Leví y a Aarón, a lei que determinou que, né, os sacerdotes viriam da tribo de Levi, Arão, obviamente, es que vinha. Sim. figura y sombra de cosas celestiales. Figura e sombra das coisas É, o celestiais. do que tem no céu. Era um aham. exemplo. Sim, entendi. Aquilo tudo era um exemplo. Es de una realidad. Lá no céu. Lá no aham. céu. Y la realidad es Jesús sumo sacerdote. A E realidade que é eu, Jesus. Jesus, né? E aí foi aqui que Jesus é o novo sacerdote. Então tá certinho. Exactamente. Entonces Jesús es la realidad, Leví, Aarón La nos sombra. salva. Eu vejo, a gente já falou sobre aqui o tabernáculo, né? Que o que tem lá no céu foi feito aqui. Uma figura. Uma figura, é Menor, sombra. é sombra. Mas é Mas sombra. sombra. Perfeito. Entonces Aarón es la sombra, Arão é a sombra, Jesús la realidad. Jesus é a realidade. Cara, Ok. eu fico. É curioso isso de sombra apenas, Cleberson. Veja que impressionante o que disse Daniel. Por que Moisés era, para você, tartamudo? Sí. Por que Moisés falava mal? Porque ele era possivelmente, quase como um gago. Porque ele dizia, eu nem falar sei. Ah, sim, Por sim. quê? Porque Arão ia falar. Arão, o irmão dele, ia falar. Por que isso? Falava muito bem. Sombra e figura. Por que sombra e figura? Assim como Deus não fala conosco, é Cristo quem fala. Então Moisés estava como Deus e Arão estava como Cristo. Me entende? Essa era a figura dada. Ah, tá. Quem falava era Arão. A voz que você ouvia era de Arão. Mas era El mensaje, a mensagem era de Moisés. Moisés. A mensagem é de Deus, mas quem fala é Cristo. Exactamente lo mismo, Exatamente o mesmo. Jesús, Aarón, Jesus, Arão. como sumo sacerdote. Exato. Entendi. Entendeu? Tá lá, Jesus é o novo sacerdote. Tá. Ah lá, Tá bom. respondeu. O Wellington respondeu aí? Dá um joinha aí, tá? Cara, o Wellington ele também, eu gosto muito de conversar com o Wellington, ele procura, é um rapaz também que gosta muito de estudar, ele é professor aqui da Escola Bíblica também, quando nós temos aqui no sábado, né? A Escola Bíblica, às 9 horas da manhã aqui, se quiser participar, é de Cascavel, também pode participar, você que está nos assistindo. Viu, Cleberson? Desculpa só. Ah, perdão, Daniel. No, dale. Hablaste del sábado. Sim, El sábado. sim. Dice, todos los que estéis trabajados y cargados, yo os daré Descanso. Descanso. Todos que estão cansados e angustiados, eu darei descanso. Yo os daré reposo. Repouso, Darei repouso. descanso. Cristo es el que nos da el reposo. Sim. En Éxodo dice, en Éxodo 32 dice, mi Êxodo 31 presencia diz, minha presença os dará descanso, os dará Dará vocês reposo. descanso. Sim. En el día sábado, nosotros recibimos el descanso, el reposo de Cristo. Recibimos una mayor medida del Espíritu Santo de Cristo. Hay Yes. mayor medida del Espíritu. Mayor medida del Espíritu Santo porque es la presencia de Cristo Sim. en los días sábados. Es hermoso el sábado. El tema del sábado es Eu hermoso. gosto muito do sábado também. Eu Sim, aprendi. um dia separado, né? É um dia totalmente Sim. separado. Olha lá, obrigado. Respondeu sim. Deus abençoe vocês. Amém. Márcio, tem mais alguma coisa ali de pergunta no Face? Alguma coisa? Não? Estamos tranquilo? Vamos ver quanto tempo que a gente falou? Tá bom, né? 1h30. 40. 1h40, tá bom? Tá bom. Eu quero já agradecer de antemão aqui. Rogério, muito obrigado de novo. Você está aqui nos ajudando. E eu quero deixar o espaço para você falar com o pessoal aí, que você tenha os seus seguidores, o pessoal online. A câmera é tua, fica à vontade para se despedir, para deixar o teu arroba, o teu Instagram, né? Eu ainda estou aprendendo, pessoal, esse negócio de arroba, Instagram, WhatsApp aí. Estou aprendendo, o Márcio está me ensinando aqui, o Márcio que é ligado nisso aí. Então fica à vontade, mandar um abraço pro pessoal lá, que é da Argentina, né? E
talvez eu vou para lá. A minha esposa quer porque quer ir para lá. Mas Esperamos. Ela quer porque é o seguinte, ela fala do doce de leite. Ah. Ela fala não, quero para... Sí, sí. Hablamos esta mañana. Doce de leite. Não sei o quê. A gente chegou lá na porta lá, mas estava aquela época do Covid. Sim. Daí nós não tínhamos tomado a vacina. Daí estavam barrando. Não estavam barrando, mas daí no dia que a gente foi, tava. Então, e eu não tinha tomado uma dose. Ela tinha tomado, eu não tinha tomado. Eu não posso falar nada, não posso falar assim. Muito obrigado, Cleberson, por la invitación. Muito obrigado pelo convite. Y la verdad que un honor poder estar con usted. Amém. É uma honra estar aqui. Y nada, estamos en YouTube, que te conozcan, se llama. Estamos no YouTube com Que Te Conheçam. Canal do YouTube Que Te Conheçam. Que te conheço. Perdão. Pero Mas se diz espanhol. Que Te Conozcan. Que Mas Te Conoscam. Com Vamos C. colocar ali Ok, depois. Que Te Conoscam. Vamos colocar ali Muito depois. material bom aí, viu? Material bom, profundo. Material profundo. Mas Vamos muito colocar bom. ali no nosso ali. E os 3 livros, quais são os nomes? Los 3 libros Pacto, son né? Estudios sobre la Divinidad, Estudo sobre a Divindade, que es la verdad del Padre y el Hijo. que é o Padre e o Filho, Ese es el como primero. pessoas, né? Así es. Después está Descorriendo el Velo, que es sobre el Pacto Viejo, Descorrendo o Véu, que Que mostra exatamente a questão do Pacto Nuevo y Pacto Viejo, Novo e Pacto Velho. y las diferencias y las diferenças entre semejanzas um e outro, entre ellos semelhanças. en toda la historia de Abraham y en toda la historia de Israel. Certo. Y el tercer libro, Principios del Carácter de Dios, Terceiro, os princípios do caráter de Deus. Como entender o caráter de Deus. cómo Dios actúa con sus hijos que son rebeldes. Cómo, Isso é muito impressionante. cómo se explican las guerras del Antiguo Testamento, que Dios manda a Que matar, Deus manda a los matar. niños, Como é a que é los isso? hombres, Deus cómo matou se mesmo? explica todo eso. Abriu o buraco, caiu tudo dentro. Não só isso. Está todo explicado con Está la Biblia. tudo explicado Todo lá. explicado. Esse, Y Dios es maravilloso, es un Padre amante. Esse de verdade. último livro dele, ele é muito interessante quando você procura entender. Deus matou, foi isso mesmo? Pera, um Deus que diz para não matar, ele foi lá e matou, então? Isso é que o livro explica de uma forma belíssima, entende? Como é que acontece essa obra estranha de Deus, entende? Ou seja, ele disse assim, eu fiquei bravo com eles, vou matar todos, ou tem alguma outra coisa que a gente não conhece? Isso fica para quem lê o livro. Não, tem que ler, gente, tem que ler. Y solo con la Biblia, explicado con la Biblia. Com a Bíblia, não tem nada a ver de ideias. Não, né? não, a Bíblia Isso explica. que é bom. E outra coisa, foi o irmão que vai traduzir. Tá traduzindo? Sim, estamos trabalhando com isso. aí, Já isso daqui é- a pouco já vai estar disponível aí. E você que quer aprender um pouco do espanhol, né? É em espanhol, né? É em espanhol, já vai tentando ler espanhol. Senão você quer esperar um pouquinho. Esse livro está disponível em En algum internet. site? Sí, sí, está ¿Cuál site? disponible. Está em um site? Na internet. Sí, sí, está ¿Cuál site? está en archive.org. ¿Cómo es? Archive.org. Archive.org, ok? Que Não está busquen em Pai de Amor e... En, ¿Está? en Maranata Media. en Maranata Media Está está ya, Descorriendo ¿no? el Velo y están los dos primeros, pero Principios del Carácter. www.maranata Media. Maranata THA, depois te passo também. Pelo tá? nome dele, consegue Maranata achar lá, né? Media. Sí, con Sim, mi nombre. autor, sí. né? Com o Sí. nome sim. E aí já Daniel. vai estar aí os 2 livros em PDF. Isso. Daniel Bernhard. Daniel Benhart. Benhart. Eu deixei você falar para me copiar. Bernard. Así. Bernardo. Então fica à vontade. Paulo, considerações finais aí, fica à vontade. Não, eu quero só agradecer, Cleberson. Na verdade, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Agradecer ao Márcio aí também, que está sempre aí no batente, né, com a gente. Agradecer você e esperar verdadeiramente que Deus possa cumprir no coração daqueles que ouviram, porque Deus pode cumprir todas as suas promessas, mas ele esbarra no livre-arbítrio. Que Sim. Deus possa cumprir no coração deles aquele que foi o tema desse tema, né? Nossa. Como receber as bênçãos de Deus. Que as pessoas possam entender que Deus é um Deus que quer encher os seus filhos de bênção. Mas ele é barrado pela rebeldia do ser humano que insiste em dizer eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso. E aí ele não pode entrar. Porque ele precisa que o ser humano abra a porta. Ele só vai abrir a porta quando ele entender que ele necessita de Deus. É simples. Só necessita de um médico quem sabe que está doente. Não é quem está doente, é quem sabe que está. Porque o sujeito às vezes está doente, está morrendo, mas não sabe. Não vai nem, e Não também vai. E também não quer ir, às vezes, no médico. Claro, então ele precisa entender que ele está doente e precisa de um médico. Daniel, mais alguma coisa? Nada Tranquilo, más. tranquilo. Quizás
Dios hace todo, nosotros tenemos que dejar de resistir, no luchar más. Não lutar mais. Deixa de resistir, não luta mais contra Deus. Não endureça o seu coração. Não fica colocando gordura naquele cano que a gente falou no começo. Você tá colocando um monte de pedra ali, ó, barrando. Limpa isso aí, deixa esse coração limpinho. Você vai entender que é pecador. Eu sou. Paulo fala que dos pecadores ele é maior. Então, se você entender que é pecador, o Espírito Santo vai habitar em você. Aí, as bênçãos vão se cumprir. Vamos lá, tem mais alguma pergunta? Muito bom, show de aprendizado. Eu tenho uma bênção, recomendo. Deus abençoe a todos. E o programa Eita Glória volta segunda-feira com mais um estudo bíblico sobre Apocalipse. Apocalipse. Não, tem outro? Tem um perdão. convidado aí, Tranquilo. é no outro ainda, mas volta segunda-feira. Se assim Deus permitir. Se ele voltar, nos vemos na glória. Amém? Amén. Amém. Tamo Amén. junto. Deus abençoe a todos. Amém. Amén.